Josué, o valor do discipulado. Este será o título da nossa quarta lição do terceiro trimestre do ano de 2025 da classe juvenis. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical, eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD, na congregação em que sirvo ao Senhor, aqui na Assembleia de Deus em Curitiba, e hoje estou aqui para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito de personagens marcantes da Bíblia. Nosso estudo de hoje será sobre Josué, e nós iremos aprender um pouquinho mais a respeito do discipulado, do ato de discipular pessoas para executarem funções iguais ou parecidas com aquelas que o Senhor nos confiou. Se você já me acompanha há algum tempo aqui no canal, talvez você lembre deste cenário. Hoje eu estou gravando aqui na sala pastoral dos meus pais, eles estão ali cuidando das minhas crianças, curtindo os netinhos, e eu estou aqui gravando esta aula para vocês. Já deixa o like, já se inscreva no canal, deixe o seu comentário caso você queira. Vamos fazer com que estas aulas... Ai, minha voz não está muito boa hoje. Vamos fazer com que as nossas aulas possam alcançar outros alunos e outros professores da EBD. Amém? Nosso texto principal se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 34, e versículo 9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. A leitura bíblica em classe está lá em Josué, no capítulo 1, dos versos 1 até o verso 9. Nossos objetivos com esta aula serão, primeiro, evidenciar a admiração e honra de Josué por Moisés. Segundo, destacar a necessidade de preparar sucessores. E terceiro, refletir a respeito das consequências de um discipulado efetivo. Na introdução, como desperdiçam tempo e energia aqueles que têm por objetivo se tornarem insubstituíveis. Estes não entendem que legado precisa ser deixado exclusivamente em pessoas. Legado não é a quantidade de dinheiro, não é a quantidade de posses, não é a quantidade de terras que alguém pode deixar. Legado é o que pessoas receberão de você. Legado é o trabalho que nós fazemos em pessoas. É por isso que os nossos filhos vão levar o nosso legado. É por isso que os nossos alunos, caso você seja professor, vão levar o seu legado. É por isso que os seus jovens, caso você seja líder de jovens, os seus juvenis, caso você seja líder de adolescentes na igreja, irão levar o seu legado. Legado é o que as pessoas levarão de você, é o que você vai deixar para as pessoas. Não é sobre valores monetários e não é sobre posses, é sobre o que as pessoas terão de você e o que elas poderão dizer: eu aprendi com o meu líder, eu aprendi com a minha professora, eu aprendi com o meu ensinador, eu aprendi com o meu líder lá na igreja, eu aprendi com a regente do meu grupo. O que os seus juvenis, o que os seus alunos, o que os seus liderados têm a dizer de você hoje, agora. Josué tinha muito a dizer sobre Moisés, e isso fala muito sobre quão bom discipulador era Moisés e sobre quão bom discípulo era Josué. Vamos aprender então um pouquinho a respeito de Josué. Quem é Josué? Primeiro tópico. Josué é filho de Num, da tribo de Efraim. Ele foi um dos 12 homens escolhidos por Moisés para espiar a terra de Canaã. Nesta ocasião, seu nome ainda era Oséias, que significa salvação. Contudo, nesse mesmo contexto, Moisés acrescentou o nome do Deus da aliança ao nome de Oséias, e ele passou a se chamar Josué, que em hebraico significa Deus é salvação. Não há dúvidas de que essa mudança partiu do coração do próprio Deus. O próprio Senhor estava indicando os propósitos divinos que ele tinha para a vida do jovem Josué. Um homem que não lutaria somente por suas próprias forças, mas que teria seu propósito guiado pelo Deus da salvação. Olha que nome lindo! Segundo tópico, então, aprendendo com quem sabe. Ao longo do relato bíblico sobre a peregrinação do povo de Israel no deserto, Josué é descrito como um jovem escolhido por Moisés para ser o seu assistente pessoal. Outrora ele já havia ganhado notoriedade quando comandou as tropas israelitas contra os saqueadores amalequitas em Refidim,
que está lá mencionado no capítulo 17 de Êxodo. Josué estava interessado em aprender com Moisés como se relacionar melhor com Deus. Enquanto todo o povo tinha medo do que Moisés estava fazendo no monte, Josué foi junto. Ele não estava lá, grudado com Moisés, mas ele estava um pouco mais abaixo do monte, esperando. Moisés, esperando o seu líder. Quem sabe ele não ouvisse um pedacinho, um pouquinho da voz de Deus. Josué já me chama a atenção desde o início, pelo fato de que enquanto todo mundo estava lá morrendo de medo do que Deus estava revelando naquele monte, ele deu um jeitinho de subir para estar mais perto e saber o que Deus estava fazendo lá. Moisés poderia ter subido sozinho, mas Josué vai junto. Ele era um assistente de Moisés, ele não era obrigado a estar com Moisés, mas ele quis estar com Moisés. Que personagem cativante. O povo de Israel tinha medo de Deus. Eles temiam o Senhor, mas não só o temor como alguém que sabe que Deus é maior, eles temiam porque deviam. Porque ainda estavam contaminados pelos deuses egípcios, pela cultura egípcia, e estavam vivendo naquele limbo de será que a gente abre mão de tudo? Poxa, um ídolozinho só, né? Tantos anos aí de ídolos, vários ídolos, por que não só mais um? E Josué era alguém curado disso. Josué de fato tinha deixado o Egito para trás. A sua vida de escravo tinha ficado para trás. Ele estava tentando entender como ele poderia servir ao Senhor de todo o seu coração. E lá estava Josué, aos pés do monte, esperando Moisés, porque ele queria desfrutar da presença gloriosa do Senhor. Segundo subtópico, nível mais profundo. Josué não se contentou em saber que Moisés era um bom líder, capaz de intermediar a relação de Deus com o seu povo. Ele quis saber como era viver esse relacionamento. Nesse período, é provável que fosse bem simples encontrar o moço Josué. Bastava saber onde estava o líder Moisés, que lá estava Josué. Josué, portanto, foi cada vez mais se tornando parecido com o seu líder. Nós somos pessoas programadas pelo Criador, pelo nosso Deus, para imitar. Desde muito cedo, desde os nossos primeiros dias de vida, nós imitamos o comportamento, quando bebês, nós estamos imitando o comportamento dos nossos pais. Porque uma criança, um bebezinho, começa a falar ali por volta de 1 ano de idade? Porque ele ouviu muito e ele teve a interação, voz, né, feita com ele, e agora ele sabe que ele pode falar também. Então, por que papai e mamãe falaram, quer comer papá? Aí ele vai responder, quero papá. Percebe que é imitação? A forma com que você fala, muito provavelmente é a forma como o seu filho fala. E se você tem dúvidas sobre isso, coloca a câmera para gravar e veja seu filho falando. A minha filha fala exatamente igual a mim. É assim, um Ctrl-C, Ctrl-V. Eu mexo com a mão, ela mexe igual. Eu mexo o jeito da boca, ela mexe igual. Porque quanto mais tempo nós passamos ao lado de uma pessoa, mais parecida com essa pessoa nós ficamos. Nós, desde a mais tenra idade, aprendemos por imitação. O bebê aprende por imitação, a criança aprende por imitação e o adulto imita também. Josué passou a imitar Moisés porque é natural. Você certamente imita as pessoas que estão ao seu redor. Você deve falar muito parecido com elas. Já viu aquelas pessoas que não são, por exemplo, a galera aqui do sul, nós de Curitiba, nós temos um jeito de falar que é muito diferente do restante do país. Mas vira e mexe tem alguém de Curitiba que vai para outro estado. Eu tinha uma amiga que ela tinha os parentes, né, por parte de mãe, eram do Rio de Janeiro, mas os parentes por parte de pai, e ela tinha nascido e criado aqui. E quando ela voltava de lá, ela voltava falando bem carioquice. E ela falava, gente, eu não posso passar 2, 3 dias com eles que eu já estou falando igual a eles. Porque o ser humano imita. Nós somos imitadores por natureza. E aqui nós temos algo muito sério, principalmente para tratar na classe de jovens. Se nós imitamos por natureza, quem são as pessoas que nós estamos imitando? Se nós imitamos as pessoas com quem nós passamos a maior parte do tempo, quem são as pessoas com quem nós estamos passando a maior parte do tempo? Antigamente, quando as redes sociais não existiam, nós imitávamos as pessoas que nós conhecíamos pessoalmente. Agora que os nossos jovens, principalmente as pesquisas recentes, mostram que o brasileiro passa mais tempo na rede social
do que boa parte das pessoas do restante do planeta. Nossos juvenis passam certamente mais de 10 horas por dia nas redes sociais. Quem são as pessoas que eles estão imitando? Quem são as pessoas que os seus juvenis seguem lá no Insta? Quem são as pessoas que eles acompanham lá no TikTok? Quem são? Essas pessoas estão modelando a forma como eles falam, a forma como eles se vestem, a forma como eles se sentam e a forma como eles pensam. Porque a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Então, se eu estou falando parecido, de forma igual à influencer lá da internet, então o meu coração está muito parecido com o dela. Será que o coração dela é um coração submisso ao Senhor? Ou será que não? É muito sério o que nós estamos falando. A aula sobre Josué é uma aula sobre alguém que passou tanto tempo ao lado de Moisés, que foi escolhido por Deus para substituir Moisés. Olha o que a convivência pode fazer conosco. A convivência com Moisés tornou Josué um líder melhor. A convivência com Moisés fez com que o jovem Josué se tornasse o substituto do libertador e legislador e escritor do Pentateuco, Moisés. Substituir Moisés era algo praticamente impossível. Mas Josué passou tanto tempo grudadinho lá em Moisés, aprendendo de tudo com Moisés, que quando o Senhor escolheu Josué para substituir Moisés, ele conseguiu dar conta do recado. Olha o que um bom discipulado faz com alguém. Josué é fruto do discipulado que Moisés fez com ele. Terceiro tópico. Sem sucessor, sem sucesso. Como diz o célebre autor John Maxwell, a respeito de liderança, não existe sucesso sem sucessor. Poderíamos falar sobre inúmeros exemplos bíblicos de pessoas que se preocupam em preparar, orientar e discipular outras, visando dar continuidade a algo, como nós temos Elias e Eliseu, João Batista e seus seguidores, Felipe e Natanael, Paulo e Timóteo, mas sem dúvida ninguém deixou um ensinamento tão grande na seara do discipulado como o próprio Senhor Jesus. Se Josué, andando muito próximo de Moisés, aprendeu com ele a forma de guiar o povo, de se relacionar com o povo, a forma de falar, a forma de entender que aquele povo melindroso, que deu maior trabalho para Moisés, né, que ainda estava apegado às coisas do Egito, precisava, vezes outra, de uma palavra mais incisiva, outras vezes de uma palavra mais branda. Sabe, esse jogo de cintura que o líder precisa ter é algo que você não aprende em livros. Você pode ler tudo sobre como ser um bom líder. Se você não vir alguém sendo líder, dificilmente você conseguirá replicar. Porque bons líderes, possuem tons de vozes diferentes para cada liderado. Não só bons líderes. Lembra do Salmo 23? O Salmo 23 mostra que quando uma ovelha andava meio rebeldezinha, o pastor vinha, puxava ela, pegava o cajado, puxava ela e pá, quebrava a patinha. Aí enfaixava a patinha e andava, carregava ela no colo. Porque o pastor entendia que aquela ovelha estava muito rebelde, porque ela precisava ficar mais perto. Porque ela precisava de um discipulado mais grudadinho. É o que se encontra pelos historiadores do texto do Salmo 23. Sabe, certamente, 1, 2, 3 e... A tua vara e o teu cajado me consolam. Por que vara e cajado? Já parou para pensar? O cajado, com aquela ponta, puxava a ovelha quando ela estava em perigo, ou quando ela estava muito rebelde, se ausentando do grupo. Por que vara? Vara e cajado, para consolo, podia ser óleo e carinho para consolo, não é verdade? Só que nem sempre o consolo é carinho. Muitas vezes o consolo é disciplina, para depois vir o carinho.
Percebe? Damaris, por que você está falando isso? Porque eu estou falando de proximidade. As pessoas com quem nós passamos mais tempo, próximos, vão moldar a nossa forma de falar, de agir, de pensar. Então, se eu passo muito tempo próxima de Jesus, logo eu estarei me parecendo com Jesus. E cristianismo é isso. Nos parecemos com o nosso Cristo. Só que e se eu não passo muito tempo com Cristo? Como é que eu vou me parecer com alguém para quem eu não dou tempo, para quem eu não converso? Como eu posso me parecer com a pessoa com quem eu nem falo, com quem eu nem troco palavras? É por isso que relacionamento e intimidade são necessários quando nós queremos aprender de Cristo. Discipulado é algo que acontece com alguém que deseja ser discipulado. Eu não posso discipular à distância. Discipulado só acontece com proximidade. Hoje nós temos a facilidade da tecnologia para que possa acontecer discipulado ou para que possa acontecer aulas quando o professor está de um lado do país e os alunos estão do outro. Só que por mais que eles não estão perto fisicamente, eles estão perto para se relacionarem, para conversarem. Percebe? Porque discipulado é proximidade. Proximidade ou física ou pelo menos uma proximidade de tempo. Que é o que acontece com influencers da rede social. Você pode não estar com aquela pessoa ali grudada em você, do seu lado, mas se você estiver com ela no celular o dia todo, falando, te explicando, te dizendo, te motivando ou te desmotivando, enfim. Discipulado é proximidade. Não dá para discipular se você não estiver próximo. Se esta pessoa não te der tempo. Porque proximidade significa que você está dando tempo para aquela pessoa. A pessoa com quem você mais convive, quem é? Você fala, é meu filho, quantas horas por dia você passa com ele? Meu marido, quantas horas por dia você passa com ele? Damaris, a pessoa com quem eu mais convivo são meus pais. Quantas horas por dia você passa com essa pessoa? As horas que você passa com essa pessoa é a mesma quantidade de horas que você passa com alguém na internet? Seja num vídeo aqui no YouTube ou sejam nos vídeos curtos lá das redes sociais? Gente, isso aqui é muito sério. Olha, o que o Senhor tem para falar conosco através desta aula, deste domingo, é algo muito profundo. Josué substituiu Moisés de forma correta, né? De forma a agradar a Deus, porque ele passou muito tempo com Moisés. Percebe? Com quem os nossos juvenis estão passando muito tempo. Oh, Senhor, nos ajude a entender. Ponto 3.1. Jesus, sucessores antes do sucesso. Ele escolheu ter sucessores antes mesmo de ter sucesso. Antes de realizar o seu primeiro milagre, Jesus já havia selecionado os seus 12 discípulos. Jesus estava nos mostrando que ele não tinha a intenção de ganhar fama, tornando-se conhecido por fazer coisas acima da média, e sabemos que ele tinha capacidade para isso. A intenção primária de Cristo era garantir que os seus ensinos e que o seu evangelho fossem conservados quando ele não estivesse mais ali. Jesus tinha certeza de que ele precisava de discípulos para que a sua mensagem continuasse a ser ministrada, continuasse a ser pregada. Então, antes de transformar a água em vinho no casamento, Jesus convoca 12 homens para se tornarem seus discípulos. Ou seja, Jesus vai lá e encontra 12 alunos para aprenderem com ele. Para que quando ele não estivesse mais com eles, ele tivesse pelo menos 12 alunos dispostos a espalhar a mensagem que ele estaria ministrando para eles. Percebe a importância do discipulado? A importância de dar aulas. Olha como o Senhor nos mostra. Jesus poderia ter feito tão diferente, mas ele, para garantir
que a sua mensagem chegaria aos confins da terra, como chegou e nos alcançou aqui no Brasil, ele precisava de alunos. Ele precisava de homens com quem ele passaria tempo, com quem ele estaria por muitos dias, por alguns anos, para que eles aprendessem dele bem pertinho, para que eles pudessem escrever cartas para nós, os evangelhos, para que eles pudessem testemunhar do que Cristo tinha feito, para que eles pudessem dizer: ei, Cristo ressuscitou, porque eu andei com ele, eu vivi com ele, e ele morreu lá na cruz, mas depois de morrer ele ressuscitou, porque ele apareceu para nós. Aqueles alunos eram testemunhas oculares não só do evento principal da história da humanidade, que é a morte e ressurreição de Cristo, mas eles tinham conhecido Jesus antes da cruz. Eles tinham andado com Jesus antes da cruz. Portanto, eles não eram só testemunhas oculares da ressurreição, eles eram testemunhas oculares dos milagres. Eles eram testemunhas dos ensinamentos, das parábolas, do que Jesus tinha dito. E aqueles ensinamentos chegaram até nós, porque Jesus, antes de começar a fazer milagres, escolheu ter alunos por perto, para que ele pudesse discipulá-los. E discipulado é proximidade. Jesus estava próximo dos 12 e por isso eles puderam depois divulgar a mensagem de Cristo. Ponto 3.2, pronto para morrer. Muitos entendem que ser um bom líder é se tornar insubstituível. É ser aquela pessoa que ninguém será capaz de substituir, sabe? Quando alguém fala assim: olha, se eu sair desse cargo um dia, aí vocês vão sentir a minha falta. Poxa, gente. Que o Senhor nos ajude a superar este espírito mesquinho. Quando nós não pudermos mais estar no cargo, na função que Deus nos deu na igreja, que nós tenhamos tido a capacidade de sermos bons professores para termos substitutos, para termos alguém que vai continuar a obra de Cristo. Porque se nós não formos capazes de preparar discípulos, o Senhor vai dar o jeito dele. A obra de Cristo nunca vai parar. Mas que o Senhor nos livre dessa arrogância, esse desejo de ser insubstituível. Ah, quando eu sair deste cargo, nunca mais este departamento vai andar. Se o pastor sair dessa igreja, a igreja é de quem? É de Cristo. Então, quem começou a boa obra é fiel para cumpri-la, para terminá-la. O departamento de jovens, de irmãs, é tudo de Cristo e é tudo para Cristo. Lembra o texto de Paulo? Pedro, Paulo, Apolo, Cristo, todos tiveram as mensagens do Evangelho sendo ministradas para pessoas diferentes, para públicos diferentes, para regiões diferentes. Não há necessidade de ter competição no meio da igreja. E aqui é um assunto mais para nós, líderes, né? Para nós que somos professores, sabe, eu ministro as melhores aulas. Amém? É para a glória de Deus? Se não for, falou que Jesus nos ajude. Sabe, que o Senhor nos ensine que Moisés veio, fez a sua obra e morreu. Moisés não está até hoje guiando os hebreus. Depois dele, muitos outros foram levantados e abatidos, ou nasceram, tiveram os seus períodos de governo e morreram. E outros, e outros, e outros, e outros, e outros vieram. Ninguém é insubstituível. A única pessoa que é insubstituível na igreja é o fundador dela, chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Todos os outros são parte da igreja, mas não são o motivo da igreja estar reunida. Continuando aqui então. Longe de tentar se tornar insubstituível, o bom líder é o que está sempre pronto para partir, pois já preparou sucessores e se preocupou com a interrupção de sua liderança. O apóstolo Paulo não estava ministrando sozinho na região da Galácia.
O apóstolo Paulo não fez as suas viagens sozinho, sempre tinha alguém com ele. Por quê? Porque Paulo precisava de sucessores. Paulo não viveria para sempre. O apóstolo Paulo é condenado à morte no ano 64 depois de Cristo. A igreja acabou em 65? Porque ele morreu em 64? Não! A igreja de Cristo está aqui no ano de 2025. Porque Paulo se foi e outros e outros e outros foram levantados por Cristo e ministraram a nós. Este é o poder do discipulado. Fazer com que outras pessoas estejam prontas para serem usadas pelo Senhor. Sabe, é dizer, eu entendo que a obra não é minha, a obra é de Cristo. Não é sobre a classe da irmã Damaris. Se a irmã Damaris sair de lá, outra pessoa virá e provavelmente irá substituí-la melhor. E que assim seja. E que a obra de Cristo sempre tenha pessoas melhores e mais capacitadas para fazer com que a voz do Evangelho chegue mais longe. Para fazer com que o Evangelho da graça alcance mais vidas. O Evangelho é de Cristo, a igreja é de Cristo. O sacrifício na cruz foi feito por Cristo. Portanto, toda a nossa pregação deve ser sobre Cristo. Aleluias! Ponto 3.3, legado. Ter sucesso é deixar um legado. E o legado não é deixado em coisas, mas sim em pessoas. Jesus teve aproximadamente 3 anos de ministério ativo até a sua morte. Para alguns, um período inexpressivo. Mas a história comprova que foi mais do que suficiente para que o legado deixado pelo Deus encarnado se mantivesse vivo até os dias de hoje. E isso não se deu por conta dos milagres, curas e libertações, mas principalmente pelas pessoas que andaram com Jesus e abraçaram o chamado do Mestre. Entretanto, só atingem a liderança excepcional aqueles que agem de maneira nobre, ainda quando são liderados. O jovem Josué se tornaria um exemplo porque ele foi uma referência em submissão, obediência e honra. Josué não tentou tomar o lugar de Moisés. Josué aprendeu que Moisés era o seu líder. Moisés tinha sido posto por Deus para liderar o povo de Israel e ele não tinha o direito de arrancar Moisés daquele lugar. Davi nos dá um exemplo. Quando ele tem a oportunidade de tirar a vida de Saul, ele vai dizer: eu não tocarei no ungido do Senhor. O Senhor me ungiu rei, mas se Saul ainda está vivo, então não é o meu tempo ainda de ser rei. Se o Senhor levá-lo, não será pelas minhas mãos. E Davi fez muito bem, porque ele não só entendeu que não era sobre ele, mas que era sobre o Deus de Israel, como ele pôde se tornar um exemplo para nós de alguém que respeita o líder, mesmo quando o líder não está agindo da forma correta. Respeitar o líder é diferente de concordar com o líder. Davi não concordava com o que Saul fazia, mas ele não se sentiu no direito de tirar a vida de Saul por isso. Porque só quem tira e coloca, abate, e levanta, é Deus. Quarto tópico, de um jovem assistente a líder do povo de Deus. Primeiro subtópico, passando o bastão. Quando Moisés estava perto da morte, ele anunciou Josué como seu sucessor. Com a imposição de mãos, Josué foi cheio do espírito de sabedoria e investido de honra e autoridade durante todo o povo, além de ter sido comissionado de forma direta pelo próprio Deus, de um simples assistente ao comando do povo de Deus. Josué não apenas recebeu um cargo, mas ele se tornou um líder excepcional, alguém que liderou segundo o exemplo. E último subtópico, o valor do discipulado. O livro da Bíblia que leva o nome desse personagem, Josué, nos revela o resultado eficaz de um discipulado. O povo de Israel nunca esteve tão forte e tão poderoso em toda a sua história. Episódios marcantes, como a travessia do Rio Jordão, a vitória sobre Jericó, entre outros, fizeram com que Josué ficasse para sempre na memória, não apenas do povo hebreu, mas também das nossas memórias, que somos alcançados pelo Senhor e que temos acesso à sua palavra, e que lemos o livro de Josué.
Portanto, os feitos de Josué não foram esquecidos e não ficaram limitados ao povo que viveu na mesma época que ele. O valor do discipulado de Moisés é tamanho que os feitos de Josué, o seu discípulo, chegaram até nós. Nos alcançam hoje. E aqui estamos nós, em 2025, estudando uma revista, estudando em um trimestre todo, e uma das lições é sobre Josué. E sobre o discipulado que Moisés fez. As horas, os dias, os anos que Moisés investiu em Josué. E que cada um destes anos, destes minutos, e cada um destes anos, destes minutos, destes dias, tiveram como fruto o trabalho que Josué realizou. Nós devemos aprender com essa história a importância de aprender com os nossos líderes e honrá-los. Uma liderança de sucesso não começa com um discurso de posse, mas com um coração humilde e sedento em cooperar com uma missão, em prol do propósito e glória divina, não em prol da sua própria glória. Devemos ter sempre em mente que nossas atitudes estão sendo observadas por alguém. Até quando nós não percebemos, nós estamos o influenciando. Amigos, colegas de trabalho, familiares, nossos alunos, nossos liderados, eles estão aprendendo conosco, nossos filhos. Sempre tem alguém aprendendo com o nosso exemplo. E não se esqueça de procurar ser como Josué quando estiver em uma posição de liderança. Nós precisamos ter sempre alunos ao nosso redor querendo dar aula, tendo o desejo de aprender a dar aula. Professor, que não pare em você este ministério que Deus te deu. Se o Senhor te convocou para a área do ensino, olhe ao seu redor e veja quantos outros adolescentes, juvenis, jovens estão interessados em aprender a dar aula. Ensine-os. Torne-se o discípulo 1, 2, 3 e torne-se o discipulador deles. Torne-se alguém que vai ensiná-los para que eles possam dar continuidade ao que você está fazendo. Não espere você sair da sua posição para você olhar de fora e dizer, nossa, depois que eu saí, olha só, nunca mais essa classe foi cheia de novo. Misericórdia. E quando você sair, a classe dobre de tamanho. Não porque você saiu, mas porque o Deus que começou a obra vai continuar a obra dele nos discípulos que você fizer ou em pessoas que você não discipulou, mas que Deus levantou para aquele tempo, para darem continuidade ao ministério que você parou. A obra de Deus nunca vai parar. Nós podemos parar, nós podemos rejeitar cargos, nós podemos deixar de auxiliar na igreja, nós podemos deixar de fazer a obra de Deus, mas a obra de Deus nunca vai parar. Pode ser que você ajude esta obra, ou pode ser que você fique só de fora olhando. Fato é, com a sua ajuda ou sem a sua ajuda, a Igreja de Cristo vai continuar e a obra de Cristo vai continuar. Porque quem começou a boa obra foi Ele, e Ele é fiel para concluir a sua obra. Amém? Professor, eu desejo que neste domingo o Senhor te use, te capacite, te abençoe, para que você possa ministrar debaixo da unção do Senhor. Para que caso os seus alunos tenham perguntas, você saiba respondê-las. Para que se eles tiverem dúvidas, parte da aula ou não, essas dúvidas, que você saiba respondê-las. Ore pelos seus alunos. Nomeie-os diante do Senhor e peça que o Senhor os abençoe. Se você puder interagir com eles ao longo da semana, passando a leitura da semana, falando sobre o que será estudado no domingo, faça isso. Dê o seu melhor. Seja o melhor professor da classe juvenis que você puder ser. Porque você não está fazendo para você. Você não está fazendo para que você seja reconhecido como um bom professor. Você está fazendo para o Senhor. E o Senhor sempre merece a nossa melhor adoração. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.